Salmo 119, verso 18 diz assim: abre meus olhos para eu contemplar as maravilhas que vêm de tua lei. Em outra versão, na pentecostal, diz: vendo os meus olhos para que possa contemplar as maravilhas de tua lei. Então, amado, a Bíblia é um livro lindo, bonito, mas que tem que ser manuseado de forma inteligente, com a sabedoria do Espírito Santo, porque se usarmos de qualquer jeito, vamos sair cometendo erros e falando besteiras e agindo de forma imprudente. O salmista, ele está diante do Senhor dizendo: desvenda os meus olhos para que possa contemplar as maravilhas da tua lei, da tua palavra, dos teus ensinamentos. Desvenda os meus olhos. Então, ao mesmo tempo que o meu passo eu tenho que dar em direção à palavra de Deus, que é a leitura, que é a pesquisa, que é o buscar, eu devo pedir a Deus que abra os meus olhos e venha desvendar aquilo que está por detrás da letra. Há coisas excelentes de Deus reservadas na sua palavra, e por isso tem muita gente que passa e lê a Bíblia e não consegue ver as principais coisas e detalhes que Deus nos oferece, porque os olhos estão cobertos. E se Deus não clarificar, se Deus não abrir os nossos olhos e desvendar, tem coisas que vão continuar sendo um grande mistério. Então, meu amado, parte desse ponto em que Deus é aquele que abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas que há na palavra de Deus. E eu quero começar com esse texto para que você se motive como o salmista e passe a orar e a pedir que Deus abra os seus olhos para que você enxergue aquilo que você nunca enxergou nas Escrituras, e isso venha a ser vida, saúde e bênção para o teu coração. Há muitos outros textos bíblicos que poderiam ser usados aqui, mas eu peguei esse aqui para nós começarmos, e Deus vai desvendar, Deus vai tirar o véu dos nossos olhos para enxergarmos a realidade espiritual que está para além da letra. A letra em si, já dizia o apóstolo, ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós temos que ler com olhos abertos, desvendados, para contemplar as maravilhas que há na lei do Senhor. Eu não sei se você já teve essa sensação de estar lendo a Bíblia e se maravilhar com ela, e se maravilhar com coisas que saltam aos seus olhos, e você ficar feliz, radiante, e falar: puxa vida, isso aqui não foi ninguém que me falou, ninguém que me mostrou, o Espírito Santo abriu os meus olhos para eu ver, e isso maravilhou você, isso mudou o seu dia, isso alterou o seu humor, isso mexeu com você. É maravilhoso quando nós conseguimos ler a Bíblia assim, vendo as maravilhas de Deus, e eu quero declarar que sobre a sua vida será assim, em nome de Jesus. E a Bíblia não será para você, meu amado, um mistério, algo fechado. Nós temos então aqui um panorama geral da Bíblia. Primeiro, a Bíblia, ele é um livro teológico, não é um livro de história, não é um livro de ciência, não é um livro de sociologia, de antropologia. Apesar de conter todas essas coisas juntas, ela não é isso. É um livro teológico, ou seja, é um livro de fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Parte desse princípio: ou eu creio nas Sagradas Escrituras, ou eu rejeito. Porque, meu amado, há coisas aqui que ninguém vai poder explicar. Há coisas que até hoje se estudam, se debatem e não se chega a um senso comum. Então, eu só posso aceitar por fé. Há coisas na palavra de Deus que eu só posso aceitar mediante a fé. Se eu tentar aceitar apenas no intelecto, na razão, na racionalidade,
As coisas não acontecem desse modo, então é por fé. A Bíblia deve ser lida com profundo respeito ao seu autor, que é o próprio Deus, vista como palavra de Deus, e ao mesmo tempo na dependência do Espírito Santo, porque é Ele quem ilumina os nossos corações, é Ele quem nos ensina acerca das Escrituras da palavra de Deus. E devemos ler a Bíblia, meditar a Bíblia de forma orante, né? Como diziam os antigos, em espírito de oração, orando para que Deus clarifique, orando para que Deus traga luz sobre tudo aquilo que foi lido. E nós precisamos seguir pelo menos 3 passos aqui, quando você vai ler a Bíblia, que é a vontade de Deus. Primeiro é ler, né, e ler de forma com entendimento. Segundo é meditar. Não basta ler a Bíblia, você tem que meditar, você tem que fazer esse exercício, você tem que deixar a sua mente trabalhar em torno do texto, você tem que sair daquela atmosfera e entrar no mundo daquilo que você está lendo, deixar isso conduzir a sua vida, a sua mente naquele momento. E você deve, em terceiro lugar, praticar a Bíblia, praticar a palavra, as sagradas escrituras. Ler, meditar e praticar são os passos que nós devemos dar para que Deus possa transformar as nossas vidas verdadeiramente. Ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo, crer na palavra de Deus. Como que eu não vou crer na palavra de Deus e quero salvação desse Deus? E praticar a Bíblia para ser santo, santo no sentido de Deus, não no sentido da cabeça das pessoas. Então nós devemos viver esse exercício da prática da palavra. Bíblia é um nome externo dado às Sagradas Escrituras. Ela tem vários nomes internos quando você vai pesquisar, e eu não vou ficar preso a isso, porque ficaríamos aqui falando da palavra de Deus e outros termos mais que é usado. Mas Bíblia é nome externo para falar, vem do grego biblos, né, que também era visto como papiro. E biblos é como se fosse uma coletânea de livros, muitos livros, e que se juntou e que se formou um, e esse é chamado livro por excelência. Então ele ficou sendo o livro de Deus, o livro que contém a vontade de Deus para a nossa vida. Como eu já dizia, o autor da Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia tem escritores, mais de 40 escritores das Sagradas Escrituras, em diferentes épocas, em diferentes tempos. Existem homens que viveram milênios antes e escreveram e relataram coisas, e milênios depois vieram outras pessoas e escreveram e seguiram uma lógica, uma linha que não se perdeu. E por isso a palavra de Deus é bonita, porque em todos os tempos ela se encaixa, ela se completa, e nenhum autor contradiz o outro autor. Nenhum escritor ele se levanta contradizendo o que o outro disse, sempre ampliando o sentido ou levando para um sentido diferente. A cronologia bíblica. A nossa Bíblia, a Bíblia que temos em mão, ela não foi escrita em ordem cronológica. Não é porque, como eu já disse, não é história, não é relatar uma história que tem um princípio, que tem a sua data, não tem como. Data na Bíblia é sempre provavelmente, aproximadamente. Nunca você pode dar datas e dizer foi essa data aqui. Sempre você diz aproximadamente, mais ou menos em tal época. Então ela não é escrita em ordem cronológica, mas na ordem de acontecimentos. Os acontecimentos mais importantes. E conforme as necessidades do contexto foram surgindo os escritos e sendo colocados. Mas o propósito não é falar de história, de tempo, mas sim do agir de Deus nessa história, na realidade do homem, como Deus age, como Deus se manifesta,
os acontecimentos da vida do homem e que envolve o próprio Deus. Então, não quer trabalhar com cronologia, mas ela quer mostrar uma outra história, que é chamada história da salvação. A história da salvação, é isso que a Bíblia quer revelar, como a salvação se desenvolveu na vida do homem, como Deus desde o princípio vem trabalhando essa ideia de salvação para resgatar o homem, resgatar a humanidade, resgatar todas as coisas. Então, história de salvação. Por isso, ela não se preocupa em dizer se os 7 dias que Deus fez o mundo são literais ou não. As pessoas ficam se debatendo e querendo entender. Quando a Bíblia fala que Deus fez a terra e o mundo em 7 dias, será que foram dias literais? Será que esses 7 dias levou milênios? Será que esses 7 dias, o que é que foi que aconteceu? Amado, nós não estávamos lá, nós não vamos saber, isso é uma coisa que fica aí, e não adianta debater, e não vai interferir em nada na nossa história de salvação. O sentido é, quem é o Criador? Deus. O texto quer mostrar quem criou todas as coisas. Não importa em quantos dias, se foi 7 ou menos ou mais, importa que o autor e a origem de todas as coisas é o próprio Deus. É isso que o texto quer mostrar. Então, às vezes nós ficamos presos em algumas coisas que não convém. Você tem que extrair sempre o sentido, o significado daquilo e não tentar entender de modo literal, e ficar tentando descobrir essas coisas, porque isso não vai acrescentar, ou pode acrescentar apenas informação, mas o que muda é o sentido, é a revelação. A Bíblia é vista e é chamada de palavra de Deus. Ela é palavra de Deus, contém e se torna a palavra de Deus para a nossa vida. A narrativa bíblica, então, ela revela a vontade de Deus para toda a humanidade. É palavra de Deus, do Deus que se revela. E essa revelação de Deus nas Escrituras, na palavra, não é uma revelação imediata, que acontece no instalar de Deus, mas é uma revelação que precisa de mediações. Ela é imediata, ela precisa da mediação humana, ela precisa de vários fatores para chegar a ser o que é em nossas mãos. Palavra de Deus. E, meu amado, o centro das Escrituras, o coração das Escrituras é o próprio Cristo. Do começo ao fim, a intenção é revelar Cristo. Como então eram escritos no princípio os textos? Eram escritos em papiros, em pergaminhos, em rolos de papiros ou pergaminhos. Os livros antigos, eles não eram tão práticos como os nossos, e nem estavam ao alcance de todo mundo como hoje nós temos, mas eram coleções em placas de metal, de madeira, em casca de árvores, de folhas, em argilas. E com o passar do tempo aí surgiu o papiro e também o pergaminho. O papiro já era uma espécie de papel usada na época primitiva, algo bem primitivo. E o papiro é extraído do próprio caule dessa planta chamada papiro, abundante no Egito Antigo, uma planta aquática, e eles trabalham cuidadosamente nessa planta, eles fazem uma preparação muito grande. Eu tenho até um DVD que mostra sobre o Egito, eles fazendo, e o processo é muito interessante, esse processo, como eles realizam esse trabalho. E o pergaminho era feito com peles de animais, de carneiros ou de cabras, também cuidadosamente. E assim, meu amado, os textos eram colocados nessas coisas a princípio, e foi assim muito difícil até chegar a nós. Os livros eram manuscritos, textos soltos, textos que se perderam, manuscritos que se perderam, de sorte que mesmo que nós temos hoje, nós não temos coisas originais, mas sim são cópias, coisas que se perderam ao longo da história. Mas o fato importante na história foi o surgimento
surgimento da imprensa, a imprensa revolucionou, porque ela passou então a gerar uma grande quantidade de livros, que facilitou, e o custo também para tudo isso foi alto, e porque nem todos tinham acesso, as coisas eram copiadas à própria mão, eram feitos pela própria mão humana. E a primeira Bíblia, ela surge em 1455, a Bíblia impressa por Gutenberg. Esse homem é o primeiro a imprimir e traduz em várias línguas e espalha isso, e aí então começa em várias línguas a ser divulgada a palavra de Deus. Então aquilo que era um texto que estava na mão de poucos, agora pode estar na mão de muitos. E agora não só os clérigos, não só os que eram os sacerdotes, os líderes religiosos podiam ler ou interpretar, mas o povo podia ter em suas mãos. E isso era uma leitura livre, sem interpretação de alguém, sem alguém auxiliando. Isso também, por outro lado, gerou alguns problemas, algumas situações. Então, a imprensa revolucionou e hoje nós temos Bíblias de várias traduções, Bíblias espalhadas no mundo inteiro, Bíblias, meu amado, mas a princípio não foi assim. Olha a dificuldade que foi para que hoje tivéssemos em mãos o texto e pudéssemos mergulhar na palavra de Deus. Há uma divisão interna, você sabe, da Bíblia, e as duas principais, você sabe que é Antigo e Novo Testamento. Hoje se fala também de Primeiro e Segundo Testamento, é uma linguagem mais atual, e se evita falar Velho Testamento, porque não dá uma boa conotação. O sentido de velho parece que é algo ultrapassado, algo que não tem muito valor e que não fala, que não toca a atualidade, algo que não pode responder os anseios dos dias atuais. Então velho é como se fosse algo que nem chamasse mais atenção, não interessa, é velho, deixa para lá. Então se evita falar Velho Testamento, ou você diz Antigo Testamento, ou você diz Primeiro Testamento. Primeiro Testamento ninguém fala ainda, mas preferível usar Antigo Testamento do que Velho Testamento. O testamento vem da palavra grega diateké, que significa testamento por contrato, ou significa aliança, acordo ou aliança, o sentido de aliança. Antigo Testamento, então, é a aliança que Deus fez com um povo no passado, o povo a partir de Abraão, que Deus escolheu, que nós vamos falar semana que vem, e de Abraão surge um povo, o povo da aliança, o povo eleito por Deus. E Novo Testamento é a história da aliança definitiva de Deus com os homens. É a aliança que renova e planifica, torna mais completa, mais ampla a primeira aliança. A primeira aliança não foi desfeita, nem destruída e nem esquecida. Ela foi renovada e ela foi ampliada pelo próprio Jesus de Nazaré. Então ela alcança sua completude, a primeira aliança. E a segunda aliança, ou a outra aliança, é mais perfeita, porque ela é feita no sangue do Senhor Jesus. Ele disse, este é o cálice da nova aliança que é feito no meu sangue. É feito no sangue de Jesus, sangue puro, sangue de um inocente, sangue da nova aliança. É mais perfeito sacrifício. E é claro, você sabe que o testamento ele passa a validar, ele passa a ter valor depois da morte do testador. Então quando Jesus ele efetivamente morre, passa a valer, a nova aliança passa a ter um sentido na nossa vida, e podemos agora viver todas as heranças que a nova aliança tem para as nossas vidas: saúde, paz,
salvação, reconciliação, todas as bênçãos que Deus tem para o homem, nós podemos herdar depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então essa nova aliança, ela é, meu amado, uma aliança eterna e definitiva, que não se apagará e não vai se acabar. Então nós entendemos a palavra de Deus, essa divisão Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a mediação para a salvação era a Torá, a lei, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia eram chamados de Torá, e a Torá era mediadora para a salvação. O povo entendia que a salvação vinha pela Torá. No Novo Testamento, a salvação se encontra em Jesus. Ele é a palavra viva, o verbo vivo de Deus. Ele é a Torá verdadeira. Ele é o verdadeiro caminho de salvação. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque o sentido de Torá significa ensino, Torá significa caminho, Torá significa luz, e, meu amado, principalmente era vista como caminho para o povo trilhar. Jesus disse: eu sou o caminho de salvação. A Bíblia, ela começa, é claro, a que nós temos, ela surge da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica tem dessa divisão Antigo e Novo Testamento. A Bíblia hebraica não tem Novo Testamento, né? Os judeus conservadores, ortodoxos, os judeus que ainda esperam o Messias, não acreditam em Jesus como Messias, o respeitam, o admiram, acham que ele foi um bom homem, mas que ele não foi o Messias. Não há Novo Testamento, há somente o Antigo Testamento que eles conservam. E há uma divisão dentro desse testamento hebraico, o primeiro é dividido em 3: Torá, compreendendo lei, ou Pentateuco. Quando você ouvir falar de lei, Torá, Pentateuco, logo você vai imaginar os 5 primeiros livros da Bíblia. E isso vale para nós e para os judeus: Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, né? O próprio Gênesis e o Êxodo, na verdade, que eu esqueci de falar, são os 5 primeiros livros da Bíblia, são a Torá, a lei, que é, meu amado, também o Pentateuco. A outra era os profetas, a divisão lei, profetas, o grupo de profetas também. E o terceiro eram os escritos. Os escritos, assim se divide a Bíblia hebraica, e ela é conhecida como a Taná, né? T-A-N-A-K, Taná, na verdade, né? Só que não aparece muito o som do K no final, e compreende-se essas 3 primeiras letras, as iniciais, como essa divisão dos 3 primeiros livros. A letra T representa a Torá, a letra N representa os profetas, Nebihim, os profetas, e Ketuvim, também os escritos. Então, o T, o N e o K representam um a Torá, o outro os profetas e outro os escritos. Os profetas são divididos como profetas anteriores e profetas posteriores. Então, vamos ver um pouco aqui. Torá, então, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, os profetas anteriores da Bíblia hebraica, que é bem diferente, talvez eu não imaginava antes de estudar que fossem considerados, mas os profetas anteriores é Josué, que na nossa Bíblia é considerado história, um livro histórico, né, das histórias das batalhas e conquistas. Na Bíblia hebraica, Josué é profeta anterior,
se vê como profeta. Deus fala com ele e ele traz a palavra ao povo. Os juízes são vistos como também profetas anteriores. Samuel, primeiro e segundo, formam um único bloco e são os profetas anteriores. Reis, primeiro e segundo, formando um bloco só também, são profetas anteriores. Os profetas posteriores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Não dá tempo de começar de novo. Os escritos, depois eu vou dar um jeito, eu fiz uma apostila aqui, mas foi só para mim mesmo, não dá nem para passar para vocês ainda, mas eu vou ver se eu consigo elaborar uma apostila e depois vocês podem adquirir, podem pegar. É algo simples, mas que é bom que você está vendo e lendo, você aprende também. E os escritos se compreendem os Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras e Neemias, formando um bloco, e Crônicas também. Não tem segunda Crônicas, forma um único bloco. É interessante, isso eu quero passar para vocês depois, porque aqui eu tenho a comparação entre os cânones, entre cada um na Bíblia judaica, na Bíblia cristã católica e na Bíblia dos protestantes chamados da Reforma ou dos evangélicos. São formas de comparar e ver como são trabalhados em cada visão, em cada um desses. E aqui estão todos os que eu falei para você. Os dos católicos entram outros livros que para a tradição cristã protestante são considerados como apócrifos. Apócrifos é aquilo que é oculto, aquilo que está escondido, então não entra como revelação. O cânon é porque o tempo é muito rápido, que passa tudo, para falar de tudo é complicado. Mas tudo tinha que passar pelo cânon. Cânon, como já veio a palavra, era uma forma de cânon, de canalizar, era chamado de regra, chamada de medida. Então ela tinha que passar por um crivo, ela tinha que passar por ali para ver se realmente entrava como revelação. E coisas na ótica cristã protestante dos católicos eram apócrifos, não entravam no dado revelado, mas eram mais de teor histórico, era mais para falar da história do povo em si. E aí, meu amado, nós tínhamos que ter um dia para trabalhar essas coisas. Eu não estou dando um estudo de Bíblia, porque ficaríamos aqui talvez até meses falando sobre a formação da Bíblia e todas essas coisas. Mas eu vou falar apenas rapidamente passando sobre como é a Bíblia católica. A Bíblia católica, os 5 primeiros livros são iguais: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas, que são chamados na Bíblia dos judeus, na Bíblia católica e na Bíblia também nossa, são chamados livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Aí entra aqui nos livros históricos católicos, Tobias, Judite, Esther, 1 Macabeus, 2 Macabeus, são os livros históricos. Os livros históricos nossos são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. São os livros considerados históricos.